Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, pessoal, vou trazer aqui o vídeo, né, com os resultados da semana dos robôs do Sistema Solar. Na semana, né, entre os dias 19 e 23 de maio de 2025. Então vamos aí dar continuidade, né, e apresentar os nossos resultados, né, dos robôs. Já adianto que foi uma semana bem ruim, né? A gente está seguindo uma sequência bem ruim de resultados. É, Mas, né, a gente teve os dois últimos meses foram bons, né? Então a gente de certa forma, né, querendo ou não, é esperado que a gente tenha um retorno à média ali dos resultados. Mas, né, sempre que a gente passa por uma sequência de resultados ruins, é sempre um momento para a gente revisitar, né, e ver se tem algum ajuste que precisa ser feito, se tem alguma coisa que a gente pode eventualmente melhorar para conseguir ter resultados melhores, né? Ou com a ideia de um novo robô, ou com a ideia da gente organizar, né, os nossos sistemas operacionais para que eles performem melhor. Então, deixa eu trazer aqui o resultado para vocês, mas deixa eu só pegar uma outra figura aqui que eu vou mostrar para vocês depois. Então, beleza. Resultados da semana. A gente tem o Marte 1, né, com menos 1.200 pontos. Então, aqui foi uma semana bem difícil, né? Então, vamos ver aqui. Marte 1, menos 1.200. Marte 2, menos 800. Vênus, menos 1.200. Mercúrio, menos 405. Io, menos 650. Saturno, menos 1.745. Netuno, menos 2.000 e a Europa menos 710. Então a gente conseguiu a façanha, né, de ficar negativo em todos os robôs que a gente usa. Então isso é muito raro, né? Porque geralmente a gente usa esse conjunto de robôs para que cada um se dê bem, né, em um determinado momento do mercado, né? Alguns robôs são bons contra a tendência, outros a favor da tendência e outros são bons em lateralização. Mas essa semana todo mundo conseguiu ser ruim com o que o mercado nos apresentou. Especificamente, né, na quinta-feira, a gente estava tendo um resultado muito bom e eventualmente, né, saiu aquela notícia da variação, né, da taxa do imposto cobrada nas operações estrangeiras, né, através do imposto do IOF. E isso teve um impacto muito forte no mercado, né? Então o mercado caiu ali, né? Acho que uns 3% de uma forma bem rápida. E isso acabou tendo impacto, né? No dia do nosso resultado. Então essa quinta-feira a gente tava, sei lá, quase 5.000 pontos. E aí, no dia, né? E aí o mercado virou de um jeito que a gente fechou aí com menos 6.000 pontos. A gente tava muito bom, né? Tava muito bem. E aí depois o mercado virou. E aí a gente fecha, né, a semana no gerenciamento de risco dinâmico com menos 10.600 pontos, pesadíssimo, né? Pesadíssimo. E fecha no SS com 200 pontos. Então no SS a gente fica positivo, pelo menos, mas no gerenciamento de risco dinâmico a gente teve um resultado muito, muito, muito ruim, né? Acho que na semana, eu acho que é o pior resultado que a gente já teve na história, né, dos robôs do Sistema Solar. E aí, né, pensando, né, em melhorar de alguma forma, né, os nossos resultados, foi até uma ideia, né, de um rapaz, de um dos usuários, né, do robô que colocou lá no grupo do Telegram, do Luiz. Ele comentou uma coisa, né, que me deu vontade de revisitar uma análise que eu tinha feito no passado, que a gente trazia uma ideia do gerenciamento de risco dinâmico 3.0. Então, deixa eu relembrar aqui para vocês o que que era esse gerenciamento de risco dinâmico 3.0, né? A gente tem um conjunto, né, de 8 robôs, né? Então, aqui eu fiz uma análise, né, nos últimos 10 meses, aqui, né, tem uma análise dos últimos 10 meses dos resultados de combinações de todos os robôs que a gente tem. Ou seja, né, a gente combina o Vênus com Marte. Aí não, agora a gente deixa só o Io. Aí agora a gente combina o Vênus, Marte, Mercúrio e Saturno. A gente faz uma combinação linear, né, de todas as possibilidades de arranjos ali entre os nossos robôs, de forma que a gente está interessado em procurar quais são as combinações que estão dando para a gente melhor resultado. Então essa é a ideia do gerenciamento de risco dinâmico 3.0 que eu trouxe aqui no passado. E na análise que eu havia feito no passado, ela não estava melhor.
estava sendo melhor usar o gerenciamento de risco dinâmico 2.0, que é o que a gente tinha usado por muito tempo, né? Lembrando, né, que a nossa ideia é não utilizar os robôs que estão passando por uma fase ruim com base no drawdown. Esse é o gerenciamento de risco dinâmico 2.0. O gerenciamento de risco dinâmico 3.0, a ideia dele é usar os robôs que estão na melhor fase. Então ele só vai pegar ali os que estão na melhor fase e não liga muito para o drawdown. Então o drawdown não é um critério de escolha nessa seleção dos robôs, né? Então ele só pega os que estão melhor. Óbvio, né, que se a gente só pega o que está melhor, o drawdown também vai ser menor. Mas ele não usa, né, o drawdown como uma referência. E aí a gente faz uma combinação, né, de todos os robôs, né, nos últimos 10 meses. Então, novamente, né, eu peguei essa análise nos últimos 10 meses porque é justamente uma janela onde a gente só tem resultados históricos na conta real. Então, beleza. Então a gente vê aqui, ó, que existe uma distribuição de resultados que ficou com resultado negativo, né? Mas a grande maioria, né, trouxe para a gente resultado positivo nesses últimos 2 meses. Nesses últimos 10 meses, né? Aí, essa aqui é uma figura que mostra um histograma dessa distribuição, né? Então, a gente tem aqui uma pequena parcela dos resultados que ficaram negativo. A média, né, está aqui em torno de 35 mil pontos. O gerenciamento de risco dinâmico trouxe para a gente, nessa janela de 12 meses, um resultado acima da média, o que é uma coisa boa, né? Óbvio, né? A gente pensou em uma estratégia para ter um resultado melhor e a gente conseguiu ter esse resultado melhor, mas ele ainda está muito longe do ideal, né? Ele está perto da média. O que a gente queria é que esse gerenciamento de risco dinâmico tivesse aqui, né, nessa extremidade que vai dar para a gente o melhor resultado. Então é isso que a gente vai estar interessado em buscar, né? Como que a gente vai conseguir estar sempre aproveitando, né, o melhor potencial, o melhor que os nossos sistemas operacionais podem nos trazer. Então, fazendo isso, né, eu peguei ali a seleção dos 5 melhores, dos 5% melhores robôs, dos 5% melhores combinações, né, de arranjos aí entre os robôs. E eu fiz uma análise, né, com o Europa dobrado e sem o Europa dobrado. E eu vi que com o Europa dobrado a gente tinha resultados muito melhores. Então eu vou apresentar aqui para vocês, né, com essa análise com o Europa dobrado. Então aqui é o top 1%, o top 5%, né? É uma figura um pouco confusa, né? Então eu vou pegar aqui o top 1%, que seria basicamente, né, todas as estratégias que ficaram aqui, ó, nesse melhor resultado possível, né, da nossa distribuição. E esse melhor resultado possível, né, teria essa configuração. A gente vê ali, ó, que nos primeiros meses, a gente no gerenciamento de risco dinâmico 2.0, ela ficou bem parecida, né, no andamento ali. Mas a gente passou por um período de drawdown enorme, né, que foi muito pesado no gerenciamento de risco dinâmico 2.0, e essas estratégias conseguiram ir bem, né, não sofreram um peso tão grande. E isso aconteceu porque a gente estava dando pesos maiores nos robôs que passaram por uma dificuldade maior. Então, a ideia do gerenciamento dinâmico 3.0, né? Essa implementação, que é uma sugestão também, né? Que no momento tá melhor. A gente só deixa o peso dobrado no Europa. A gente não deixa o peso dobrado em nenhum outro robô. E isso faz com que a gente tenha um ganho, né? De resultados e uma diminuição no drawdown também. Óbvio, né? Isso é uma análise dos dados históricos, né? Não quer dizer que isso vai continuar sendo a mesma coisa no futuro, mas ela nos ajuda a ter um conhecimento melhor dos nossos robôs e também, né, a tomar uma decisão, né, com base em estatística. Então, por exemplo, né, a gente vê aqui que essa curva vermelha e amarela está um pouquinho pior, e essa curva verde e azul, né, são os que trouxeram para a gente o melhor resultado. Então, seria, né, o uso dos robôs Marte 2, Vênus, Mercúrio, Io, Saturno e Europa. Então, a gente praticamente deixaria de fora Marte 1 e Netuno, que estão passando por uma fase ruim, e usaria, né, os outros 6 robôs, onde o Europa tem um peso dobrado. E isso, né, realmente, né, nessa janela de 10 meses, trouxe um resultado para a gente incrível, né, que é praticamente o dobro do que a gente teria dado, né, para a gente. A gente não usou isso, né?
mas ela teria dado para a gente um resultado aqui sem dúvida, né? Não há, visualmente, né? A gente pode colocar vários métodos estatísticos aqui para provar que um é melhor que o outro, mas visualmente isso já é muito evidente, né? A gente tem uma curva ali que deu 80 mil pontos em 10 meses, uma média, né, de 8 mil pontos por mês, um resultado incrível, né? E a outra deu um resultado de 40 mil pontos por mês. É, 40 mil pontos numa janela de 10 meses. Veja, isso não é ruim, tá, pessoal? É uma média de 4 mil pontos por mês. Se a gente operar 5 contratos em cada robô, a gente está fazendo 4 mil reais por mês. Se operar 10 contratos em cada robô, são 8 mil reais por mês. Não quer dizer que isso é ruim, mas né, a gente sempre está interessado, né, em melhorar e trazer uma curva de capital que seja mais uniformemente crescente, né, e livres, né, de períodos de drawdown, que nunca é interessante, né, nunca é legal. A gente sempre fica feliz quando está tendo ganhos constantes. Obviamente, né, em um cenário de renda variável, nós estamos sujeitos, né, a essas oscilações. Mas quanto melhor a gente tem, né, uma proteção no nosso sistema operacional, né, melhor, né? Nunca é demais. E aí aqui é uma figura, ficou um pouco confuso também na imagem, mas ela mostra o drawdown acumulado, né, dessas estratégias. A gente vê aqui, ó, que o gerenciamento de risco dinâmico, no caso o 2.0 aqui, é o nosso benchmark. Benchmark é a nossa referência, né? É a referência aqui no modelo. Ela teve um período de drawdown enorme, né? Há uns 5 meses atrás, e agora ela está perto desse período de drawdown enorme também. Ela ficou ali nas máximas históricas por bastante tempo, mas ela agora vem, né, por um período de drawdown um pouco mais forte. E as nossas outras estratégias, todas as outras estratégias, né? O maior drawdown que ela teve foi ali em torno de 10 mil pontos. Então, enquanto uma experimentou 15 mil, 20 mil, 25 mil pontos, 20 mil pontos, né? Em alguns momentos, essa outra estratégia, né? O gerenciamento de risco dinâmico 3.0, ela teve praticamente a metade, né? Desse drawdown, nesses períodos mais críticos, né? Nesses períodos mais difíceis. Então é uma outra ideia, né? É uma outra afirmação que a gente pode dizer que, olhando para os dados históricos, teria sido melhor, né, usar essa configuração. E atualmente, né, eu acho que a gente vai começar, né, a usar o gerenciamento de risco dinâmico 3.0 e vamos fazer um controle, né? Vamos fazer uma análise, não uma análise, né? Um controle bem de perto, né? Para saber qual que qual que desses sistemas objetivos, né? Dessas organizações que a gente usa, está trazendo o melhor resultado para a gente. Então, basicamente, a gente tem o gerenciamento de risco dinâmico 2.0, 3.0 e o SS. O SS é um esquema, né, que a gente tem um limite diário de gain e loss. Mas basicamente ela usa o gerenciamento de risco dinâmico também, mas só que ela tem um gain e um loss fixo. Então vamos pensar, né, como que a gente consegue fazer essa organização e ter, né, resultados melhores sempre que possível. E aí, aqui também é uma figura, né, que a gente compara o gerenciamento de risco dinâmico 3.0. O 2.0 aqui, a cor sumiu, né, porque essa cor ficou por cima o preto sumiu, né, porque ela ficou em cima dessa linha laranja, né. Então esse aqui é o gerenciamento de risco dinâmico 2.0, o azul é o 3.0, a verde é a gente usar simplesmente todos os robôs menos o Marte 1, e essa verde tracejada, né, é usando todos os robôs menos o Marte 1 e o Europa. Então a gente vê que historicamente, né, o Europa tem trazido resultados para a gente muito bons. Ele é o nosso melhor robô, né, nesses últimos 6, 10 meses. Eu até soltei um vídeo do Europa, né, umas 2 semanas atrás, com essa análise mais detalhada. Se você tiver curiosidade, né, dá uma conferida lá. E aí a gente consegue ter um pouco mais de certeza, né, que esse gerenciamento de risco dinâmico 3.0 é uma boa ferramenta, né, para a gente estar implementando nesses próximos dias no nosso conjunto de robôs, né? Beleza? Então essa foi uma atualização. O vídeo da semana, né, acabou ficando um pouco mais longo porque eu queria trazer para vocês essa nova ideia, né, desse gerenciamento de risco dinâmico 3.0 com essa atualização.
E ficou um vídeo longo, mas se tiver qualquer dúvida, né? Deixa aqui nos comentários, ou então coloca lá no nosso grupo do Telegram. E se você eventualmente tem o interesse, né, de usar esses sistemas operacionais, de usar esses robôs que a gente desenvolve aqui no grupo também, deixa uma mensagem que a gente passa uma versão gratuita, né, de teste para vocês terem acesso, né, e ver se é compatível, né, com o sistema com a ideia de trade, né, que vocês mais se identificam. Beleza? Então, por hoje é só, né? Um grande abraço e vamos torcer, né, que a gente feche aí o mês com uma semana boa, porque até então, né, a gente tá ainda estamos, né, negativos nesse mês de maio. No mais, um grande abraço e valeu. Até mais, pessoal.